Atividades escolares infantis e familiares relacionadas à construção de brinquedos sustentáveis durante o isolamento social e o uso do celular no contexto da educação ambiental, por Marina Viane e a orientadora professora doutora Alice Medina. Com a chegada da pandemia do Covid-19 no início do ano de 2020, a medida de prevenção mais disseminada por todo o mundo foi o isolamento social. Em função disso, as pessoas passaram a ter pouco ou nenhum contato com a natureza. As crianças passaram a estudar em casa, de forma online. As ferramentas utilizadas como meio de comunicação e estudo são, ao mesmo tempo, grandes obstáculos, visto que nem todos possuem acesso à internet, equipamentos necessários ou conhecimentos de uso. Os casos de depressão, atitudes e pensamentos violentos das crianças tiveram um aumento significativo após o início da pandemia. Como influência para estes acontecimentos estão a situação econômica, alteração do comportamento ou ausência dos pais, perda de parentes e amigos para a doença, violência infantil e acesso livre a informações violentas, desapropriadas, falsas ou agressivas na internet. Esta pesquisa é caracterizada como qualitativa e interpretativa. Foram utilizadas produções e registros fotográficos feitos pelas crianças. Participaram deste estudo 2 turmas da educação infantil da Rede Pública de Brasília e, no total, 30 crianças participantes de 5 e 6 anos. O estudo conta com a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília e os pais e responsáveis assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido e as crianças assinaram o termo de assentimento livre e esclarecido, onde poderiam assinar ou colocar a digital. Os objetivos desse estudo são estimular a produção infantil de brinquedos a partir de materiais recicláveis no contexto da educação ambiental e junto aos familiares, utilizando o celular para os registros. Relacionar os verbos de ação construir e brincar. Favorecer uma participação familiar junto às crianças. Promover uma pesquisa que contribua para o desenvolvimento do conhecimento acerca do uso do celular na infância como recurso pedagógico relacionado à educação. Analisar e discutir sobre os comportamentos e as produções realizadas pelas crianças durante a participação nas atividades e favorecer a construção de relações de afeto e cuidado entre os familiares e as crianças. Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica referente à temática e fizemos um contato com as famílias através do grupo de WhatsApp da escola, com um vídeo explicativo e um texto explicativo de como aconteceria o projeto. Em seguida, as famílias receberam a orientação para a separação de materiais junto às crianças. Em seguida, a construção do brinquedo a partir destes materiais recicláveis. A construção do brinquedo envolve a aproximação da família com a participação destas e das crianças. Para registro dos brinquedos foi utilizado o celular para ressignificar a utilização desse aparelho e direcionar um uso mais educativo. Conforme podemos observar na tabela, na primeira semana não houve nenhum retorno das famílias referente à construção do brinquedo. Nessa primeira semana foi direcionado às famílias que fizessem a construção do brinquedo em conjunto com as crianças em casa. Como não houve retorno, resolvemos entrar em contato pessoalmente com as famílias e explicar a importância do projeto. Então, na segunda semana tivemos uma maior participação, mas ainda assim muito baixa, considerando que foram somente 2 famílias que deram retorno. Na terceira semana, a intervenção foi diretamente na escola, com a criação do brinquedo reciclável em sala com as crianças e elas mesmas registraram o brinquedo a partir do celular das pesquisadoras. Portanto, houve maior registro de dados nessa semana. Aqui temos alguns dos registros feitos pelas crianças dos brinquedos construídos por elas mesmas. As dificuldades geradas pela pandemia da Covid-19 são impactantes para muitas famílias que foram desafiadas a criar uma nova dinâmica familiar, e para isso é preciso uma boa convivência entre crianças e responsáveis a fim de que o estresse no convívio diário seja minimizado. Uma questão que exige cuidado sem dúvidas é a relação do uso das telas sem um acompanhamento e devidas orientações, e é necessário um direcionamento pedagógico do aparelho eletrônico. A construção dos brinquedos reciclados é uma opção de prática familiar, porém percebeu-se uma dificuldade de muitas famílias no engajamento com a proposta e na realização das atividades, o que nos pode ser um indício de algum desequilíbrio na rotina familiar. O engajamento das famílias com a atividade e o contato entre cuidador e criança tem potencial benéfico, além de ser capaz de promover sentimentos positivos em ambos, fator que pode favorecer a longo prazo a criação de um vínculo e o desenvolvimento mais efetivo do psicológico e da aprendizagem infantil. Aqui temos as referências utilizadas para a construção deste estudo.